psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Quais as diferenças? A quem devo recorrer? Olá, o meu nome é Joana Senra e sou psicóloga clínica. Muitas pessoas têm dificuldade na hora de escolher o profissional certo para as ajudar com as suas dificuldades psicológicas. Vamos tentar esclarecer. Psicólogos e psiquiatras são os dois tipos de profissionais que trabalham com saúde mental e, portanto, que podem ajudar a ultrapassar este tipo de problemas. O psiquiatra é um médico, em primeiro lugar, que faz depois uma especialidade em psiquiatria. Nesta especialidade, tem uma formação centrada nos problemas de saúde mental e no seu tratamento médico. É o profissional que pode prescrever medicação psiquiátrica, portanto, medicação para os problemas de saúde mental e tratamentos médicos, como, por exemplo, um internamento por problemas psíquicos quando necessário. O psicólogo não é médico, tem a sua formação de base toda ela em psicologia. No caso dos psicólogos mais velhos, a partir aí dos 30 e muitos anos, têm uma formação de base que é uma licenciatura de 5 anos em psicologia. Os mais novos têm um mestrado integrado em psicologia. Seja como for, é uma formação de 5 anos em psicologia, que se centra então no estudo da mente humana, do comportamento humano, das emoções, do pensamento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, as relações entre as pessoas, a relação entre a mente e o corpo, etc. O psicólogo estuda também os problemas de saúde mental, mas não se foca só nisto, foca-se também no funcionamento saudável do ser humano. Um psicólogo pode se especializar em diferentes áreas. Tem a área escolar, a área empresarial, a área da justiça e tem a área clínica, que é a área que se foca, sim, no tratamento dos problemas psicológicos e de saúde mental. Um psicoterapeuta pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, que além da sua formação base, se especializou, fez depois uma formação avançada em psicoterapia. Num vídeo anterior explico o que é psicoterapia e quais as suas principais componentes. Deixo aqui a ligação para quem quiser saber mais sobre o assunto. Outros profissionais podem fazer formação em psicologia, em psicoterapia, podem aprender mais sobre isto, mas se não tiverem esta formação de base em psicologia ou em psiquiatria, não estão habilitados para trabalhar com saúde mental. Em Portugal acabamos por ter mais psicoterapeutas, psicólogos do que psiquiatras, muito porque os psiquiatras, ao serem os únicos profissionais que podem prescrever medicação psiquiátrica, que podem fazer o tratamento médico dos problemas de saúde mental, acabam por se focar mais nesta área e muitas vezes delegar a parte da psicoterapia mais para os psicólogos. Como escolher? Como saber qual é o melhor profissional para o meu caso? Ora, muitas vezes não se trata bem de escolher. Muitas vezes a pessoa vai ter necessidade de recorrer aos dois tipos de profissionais. Muitas vezes a pessoa vai fazer um tratamento farmacológico com o apoio do psiquiatra e um tratamento psicoterapêutico com um psicólogo psicoterapeuta. Segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo a Direção-Geral de Saúde, a psicoterapia deve ser o tratamento de primeira linha para as perturbações mentais comuns, ou seja, problemas de ansiedade e problemas depressivos. O tratamento de primeira linha quer isto dizer, deve ser a primeira opção. Portanto, idealmente, o primeiro passo será a pessoa recorrer a uma avaliação psicológica e a um tratamento com psicoterapia, sendo depois recomendado, quando necessário, o recurso a um psiquiatra. Devo ir ao psiquiatra quando o problema é mais grave. Se tenho um problema de saúde mental em que tenho dificuldade em distinguir o que é real e o que é fruto da minha mente. Se tenho uma situação de planos de fazer mal a mim mesmo ou a outras pessoas, se tenho uma situação em que o sofrimento psicológico é de tal ordem que eu já não consigo ir trabalhar, já não consigo cuidar de mim, levantar-me da cama, vestir-me, tomar banho, etc. Provavelmente eu irei precisar de ajuda psiquiátrica.
Se a pessoa acha que precisa de medicação para os seus problemas de saúde mental, deverá também recorrer ao psiquiatra, que irá avaliar se de facto há necessidade dessa medicação e qual a mais adequada. Indo ao psiquiatra, muitas vezes continua a ser boa ideia ir também ao psicólogo, psicoterapeuta. Por exemplo, quando a medicação não é suficiente para ultrapassar o problema ou quando estamos melhor, mas chegamos a uma fase de querer deixar a medicação e estamos a ter dificuldade com isso. Isto é algo que nós verificamos muitas vezes. Há problemas que são ultrapassados com o tratamento farmacológico, mas há outros problemas que parece que só o sintoma fica diminuído, às vezes a pessoa deixa de sentir o sintoma, mas quando para a medicação ou tenta parar, os problemas voltam. E então aí, muitas vezes, vai ser necessário um tratamento psicoterapêutico para realmente ultrapassar o problema. Claro que isto é um trabalho em que vai continuar a ser necessário o apoio do psiquiatra. O psicoterapeuta vai ajudar a pessoa realmente a não depender tanto desta medicação, a eventualmente já não precisar dela, mas o psiquiatra é que irá dizer se de facto é possível deixar a medicação e de que forma é que vamos fazer. Esta situação nem sempre é possível. Há algumas situações em que de facto a pessoa vai precisar de fazer medicação ao longo de mais tempo, às vezes até ao longo de toda a vida. Muitas pessoas procuram a psicoterapia quando sentem que têm uma dificuldade, quando estão em sofrimento, mas não querem recorrer a fármacos. Felizmente já há muita sensibilidade socialmente para o excesso de consumo de psicofármacos e para os efeitos negativos que isso pode trazer. Então muitas pessoas querem tentar evitar recorrer aos fármacos e então procurar, em primeiro lugar, o tratamento psicológico. Isto está correto, de facto isto é de acordo com as recomendações. Em primeiro lugar vamos tentar o tratamento psicológico, mas isto não significa que em todos os casos seja possível dispensar a medicação. Vai haver algumas situações em que nós vemos que o tratamento psicológico vai ser suficiente e outros em que vamos ver que o tratamento psicológico vai ser necessário, mas não suficiente e vamos pedir ajuda, então pedir a colaboração da psiquiatria. O tratamento psicológico provavelmente será suficiente perante uma doença de menor gravidade, quando a pessoa está, por exemplo, com ansiedade, com depressão, mas mesmo assim consegue trabalhar, consegue cuidar de si, dos filhos, quando tem. Devemos escolher o psicólogo ou psicoterapeuta quando o problema não é uma doença. Por exemplo, temos um luto, o final de uma relação, uma dificuldade em falar em público, problemas que causam mal-estar, causam sofrimento à pessoa, mas não são propriamente doenças. E temos ainda as situações em que não há nenhum problema. Há sim objetivos. A pessoa que quer aprender a lidar melhor com o stress, que quer aprender a comunicar melhor, ou que quer tomar uma decisão importante na sua vida, ou quer se conhecer melhor, etc. São também situações nas quais é possível recorrer à ajuda de um psicoterapeuta. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, qualquer questão, não hesitem, deixem um comentário que eu terei muito gosto em responder. Adeus e até breve!